Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa noite, Pai. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor, Pai, e queremos liberar uma palavra de fé, de milagre, de esperança sobre a vida dos teus filhos. Agora que o teu Espírito Santo possa encher cada coração, que o teu Espírito Santo possa conduzir agora cada vida a um lugar de transformação, a um lugar de restauração, a um lugar, ó Pai, que realmente o coração seja cheio da presença do Senhor, que cesse agora nas casas, que cesse agora todo ruído, que cesse agora todo barulho externo, Deus, que tenta roubar nossa fé, que tenta roubar a nossa alegria, que tenta nos distrair, para nós não percebermos o mover do sobrenatural do Senhor, Pai. Então que a paz do Senhor possa reinar agora em cada casa, no meio das famílias, nos relacionamentos, Pai, em nome de Jesus. Que o coração dos esposos se volte para suas esposas, o coração das esposas se volte para os seus maridos, e o coração dos pais se voltem para os filhos nessa noite, Pai. Enche o nosso coração nesse momento, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Amém. Agora sim, agora você pode se assentar aí, fique à vontade, você está na tua casa, mas não perca nada daquilo que o Senhor vai ministrar no teu coração. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. E eu queria falar um pouquinho sobre fé, milagre. E dizer para você que não existe distância entre fé e milagre e entender que os dois caminham juntos. Fé, uma pessoa de fé é uma pessoa que vai experimentar os milagres do Senhor durante a caminhada. E se eu te perguntasse agora e você pudesse agora estar falando comigo aqui pessoalmente, aliás, eu abro até um parênteses, mande aí no chat da igreja, nós estamos aí realmente respondendo. Se você tiver dúvida, pedido de oração, coloque aí no chat, os intercessores da igreja estão juntos e nós vamos estar orando por você. Mas voltando aqui, se eu pedisse para você agora, falasse comigo, você abrisse o teu coração, você ia dizer, pastor, eu passei por momentos difíceis, mas em todos esses momentos, em todos eles eu vi a mão do Senhor. Eu experimentei milagres da parte de Deus, do cuidado e do amor de Deus, de coisas e de circunstâncias, de problemas que foram passando na minha vida, na minha caminhada e na minha jornada. Mas uma coisa eu sei, que toda vez que eu me coloquei diante do Senhor, que toda vez que a gente se coloca diante do Pai, que a gente tem fé, a gente está acionando realmente no mundo espiritual o milagre de Deus na nossa vida. Então nós não podemos desistir, nós não devemos desanimar. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a certeza daquilo que nós esperamos ou aguardamos. Está lá em Hebreus 11:1. Então tenha fé realmente, fé naquilo que Deus pode fazer, fé naquilo que Deus está fazendo e fé naquilo que Deus vai fazer na tua vida e na tua história. Amém? Então vamos lá. E o texto que eu separei é o texto de Mateus, capítulo 8. Se você quiser acompanhar com o teu celular, com a tua Bíblia, Mateus, capítulo 8, do verso 5 até o verso 13. Vamos lá. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Presta atenção, que o interessante aqui é que esse texto começa com uma abordagem muito legal aqui em Mateus 8. Então, quando Jesus chega a Cafarnaum, ele entra. Então, quando ele entra na cidade, um centurião romano se dirige a Jesus. E nessa versão que eu coloquei aqui, está pedindo ajuda, mas tem versões que diz que ele está implorando a Senhor Jesus. Ele implora pelo socorro de Deus, ele implora pela ajuda de Jesus, ele implora pela manifestação do poder e da graça de Deus através de Jesus na vida dele. E nem era para ele, isso que é o mais interessante. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Ele não diz que ele diz que ele está paralítico, ele está nesse momento, ele está paralítico e está em terrível sofrimento. A gente não sabe o que aconteceu com esse servo. A gente pega o texto e entende o que o texto está nos revelando e nos descortinando, e ele vai dizer que ele está agora em casa, e ele está paralítico, e ele está em terrível sofrimento. Talvez você que esteja me escutando nesse momento está dizendo, pastor, isso é a minha vida. Eu estou paralítico, tem áreas da minha vida que paralisaram. Tem áreas da minha vida que parece que as coisas não acontecem. Tem áreas da minha vida que faz anos que eu não consigo romper. Talvez a tua paralisia chegou na tua vida profissional. Você nunca mais conseguiu uma promoção, você nunca mais conseguiu uma capacitação. Aliás, você está desempregado já há alguns meses, alguns anos até, e você não consegue uma recolocação. Então a tua vida profissional parou. E isso te traz um terrível sofrimento dentro do teu coração. Talvez o teu problema seja na área sentimental. Começa um namoro e não vai. E está às vezes há 5, 6, 7 anos namorando e não casou ainda. Você
precisa tomar uma decisão, meu irmão. Talvez você esteja no casamento e o teu casamento agora está a trancos e barrancos, como dizem aí. Toda hora uma intriga, toda hora uma confusão dentro de casa. Talvez agora os teus filhos, o que paralisou foi o teu relacionamento com os teus filhos. Em algum momento isso foi quebrado. E você não está conseguindo retomar com os teus filhos aquilo que você fazia antes. Dava risada, conversava. Agora, aliás, os teus filhos, nesse momento que você está aí sentado na sala, talvez o teu filho esteja no quarto e você nem sabe o que teu filho está assistindo. Você não sabe qual é os sites que ele está agora, aonde ele está com o celular dele, com o computador, quais são os sites que ele está visitando. Então, o que está paralisado na tua vida? Aquele servo estava paralítico, paralisado, em terrível sofrimento. Mas olha o que Jesus libera agora. É isso que eu quero que você preste muita atenção nessa noite. Aí Jesus lhe disse, então ele chega implorando, ele conta qual é a necessidade dele, ele implora por Jesus, ele fala da sua necessidade, e agora Jesus responde, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Olha que palavra maravilhosa, uma palavra que vem para o meu coração e para o teu coração nessa noite, para nos encher do quê? De fé e de esperança. Eu irei curá-lo. O Senhor Jesus responde isso. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha que palavra maravilhosa desse centurião. Olha como ele reconhece a autoridade de Jesus. Olha como ele reconhece a divindade de Jesus nesse momento. Que ele diz, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor esteja debaixo da minha casa, debaixo do meu teto. Mas diz apenas uma palavra. Uma palavra do Senhor pode mudar todo o teu cativeiro nessa noite. Uma palavra de Deus na tua vida, que entre no teu coração, na tua mente, pode mudar todo esse cativeiro que você tem vivido, esse calabouço que você está. Pois eu também, continuando o texto, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Olha como ele reconhece o quê? A autoridade de Deus, ou a autoridade de Deus que está em Jesus, que estava em Jesus Cristo e continua, porque Jesus é Deus. Ele reconhece a autoridade, ele como um homem de autoridade, ele reconhece o quê? A autoridade de Jesus. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Outra vez, Jesus para tudo e Jesus presta atenção. Esse admirou-se de Jesus é que Jesus prestou atenção. Jesus ficou, eu imagino agora aqui no meu coração, Jesus disse assim, para tudo. Porque esse homem está fazendo algo diferente. Esse homem está demonstrando uma fé que eu não encontrei nem no meio dos meus irmãos, eu não encontrei nem no meio de todo Israel, nem no meio do povo de Deus, eu encontrei uma fé dessa. Jesus se admira de um homem ímpio, de um homem gentil que chega diante dele pedindo socorro. Nós temos que entender que esse homem, como centurião, ele não estava sozinho. Jesus não estava sozinho também. Jesus, no mínimo, estava com os seus discípulos. Mas os textos vão dizendo que as multidões seguiam a Jesus. Então, e ele também veio com pessoas da casa dele. Então, ele não estava sozinho. E ele não se importa de implorar por alguém, por algo, por um socorro da parte de Deus. E então, Jesus se admira daquele homem que tinha a autoridade de se colocar nessa posição. E reconhecer uma autoridade maior, uma autoridade superior, uma autoridade que vem de Deus, que é Jesus Cristo. Às vezes eu e você temos dificuldade de nos submetermos à autoridade dos nossos pais. Você que é filho, muitas vezes você deixa que a rebeldia entre dentro do teu coração, você diz, essa velha é quadrado, eles não sabem nada. Eu quero te dizer uma coisa, que você tem que se submeter à autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Às vezes mulheres que não querem se submeter à autoridade dos maridos que não sabem o que é ser sacerdote, e então também não exercem uma autoridade, às vezes querem ser autoritários dentro de casa, e confundem essa palavra. Eu quero dizer que Jesus, ele se admira quando ele vê a fé desse homem, a forma como esse homem, esse centurião, conduz a conversa com Jesus Cristo. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que muitos daqueles que são desprezados, aqueles que são gentios, vão entrar no reino de Deus, vão chegar antes do que os próprios filhos que não reconheceram a autoridade de Jesus. Não reconheceram e não entenderam a autoridade.
Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É isso que Jesus está dizendo. Muitos que acham que têm filiação com Deus, apenas por causa de uma tradição que foi passada pelos pais, vão se enganar naquele dia e vão ser lançados fora, porque não tem nada a ver com tradição, tem a ver com um encontro, uma experiência pessoal que eu e você precisamos ter com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu. Olha só que palavra maravilhosa. Como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Na mesma hora, o servo foi curado. Glória a Deus. Essa é a palavra do nosso Senhor. Então, para nós entendermos um pouquinho, pastor, mas eu quero entender um pouquinho melhor esse contexto do que está acontecendo. Vamos voltar a Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, 3, Jesus é batizado. No 4, Jesus é levado, impelido pelo Espírito Santo de Deus para o deserto. E ali, ele é tentado por Satanás. Jesus vence a Satanás no deserto. O verso 12, capítulo 4 de Mateus, o verso 12, vai inaugurar realmente o início do ministério de Jesus. Depois que Jesus volta do deserto, então, Jesus inaugura realmente o seu ministério. E no versículo 13 nós vemos uma mudança. Jesus então sai de Nazaré, sua cidade natal, e vai para onde? Para Cafarnaum. Jesus agora se estabelece em Cafarnaum, ele passa a morar em Cafarnaum. O verso 18 em diante desse capítulo 4, nós vemos o que? A vocação, o chamado dos primeiros discípulos. Então Jesus caminhando na beira da praia, ele viu os irmãos lá lançando rede, pescando, e ele chama aqueles homens agora para deixar de ser pescadores de peixe, para se tornarem pescadores de homens. Então a vocação dos primeiros discípulos. A fama de Jesus se espalha por toda a Síria, quer dizer, a fama de Jesus, daquilo que Jesus estava fazendo, dos seus milagres, da forma como Jesus ensinava, da autoridade que Jesus tinha para ministrar a palavra e ensinar o povo, isso ultrapassa agora os limites de Israel, está lá no verso 24, e chega na Síria e vai se espalhando. A fama de Jesus percorreu muito rápido. E lembramos que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha jornal, não tinha Gazeta do Povo, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha essas coisas. Mas aquilo que Jesus fazia, e era algo tão tremendo, tão maravilhoso no meio do povo, que aquilo ia passando, as pessoas iam contando. Olha, levantou um grande profeta em Israel, cheio de obras, cheio de poder, de autoridade da parte de Deus. Continuando. E daí nós chegamos no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Esses dois capítulos, 5, 6 e 7, quer dizer, os 3 capítulos, eles vão falar o quê? Os ensinamentos de Jesus sobre o sermão do monte, ou o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Ali Jesus começa a ensinar através de felizes são os pacificadores, felizes são, ou bem-aventurados são. Então ali nós encontramos, nesses 3 capítulos, o sermão do monte, os ensinos de Jesus. Capítulo 8 e 9, que é onde nós estamos, no 8, para nós nos situarmos, traz o relato de 10 milagres. Olha como o ministério de Jesus começa no capítulo 4. Ali Jesus já começa com algumas curas. 5, 6 e 7, Jesus traz ensinamentos, que são o Sermão do Monte, mas no capítulo 8 e o capítulo 9 de Mateus, nós vemos o que é algo maravilhoso. Nós vemos realmente 10 milagres em sequência de Jesus. Jesus sai de um lugar para o outro, ele entra numa casa ou sai de uma casa, e os milagres vão acontecendo onde Jesus vai chegando. 10 milagres realizados por Jesus. Cafarnaum, só para você entender, é uma cidade à beira-mar da Galileia. Era o principal centro comercial e social dessa região durante o ministério de Jesus. Então dá para nós entendermos um pouquinho por que Jesus se desloca de Nazaré e passa a morar realmente em Cafarnaum, porque era um centro comercial naquela época. Então muitas pessoas chegavam, o comércio era feito ali por Cafarnaum, então Jesus se estabeleceu ali. Olha só os milagres e as curas de Jesus. Cura de um leproso, Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 4. Jesus ele cura um leproso. Do 5 ao 13, a cura do servo do centurião, que é o texto que nós estamos meditando nessa noite. Do 14 ao 17, tudo isso no capítulo 8, a cura da sogra de Pedro. E expulsou demônios e curou os enfermos. Por que eu botei esse adendo ali? Eu botei entre parênteses. Porque isso não está mencionado quantos demônios Jesus expulsou, de quantas pessoas, e não fala quantas pessoas ele curou. Depois que ele entra na casa de Pedro e ele cura a sogra de Pedro, no final ali do dia vai dizer que as pessoas que ficaram sabendo daquele fato começaram a trazer muitos endemoniados e muitas pessoas doentes e enfermos, e Jesus curou e expulsou todos os espíritos malignos da vida das pessoas. Jesus, ainda em capítulo 8, Jesus acalma a tempestade, Mateus 8, do 23 ao 27. A cura de 2 endemoniados, capítulo 8, do 28 ao 34.
Jesus ele cura um paralítico. Mateus 9, do 1 a 8. Agora nós já estamos no capítulo 9. Jesus cura a mulher hemorrágica há 12 anos, do 9, do 20 ao 22, e o poder de Jesus sobre a morte, 9, 18, 23 ao 26. Aqui esses dois milagres estão dentro do mesmo contexto, porque Jesus está indo para trazer a vida na filha daquele sacerdote da sinagoga, e ele é parado pelaquela mulher hemorrágica que toca nele. Está dentro do mesmo milagre. Cura de 2 cegos. Jesus cura 2 cegos. E nessa cura dos 2 cegos, Jesus também cura um endemoniado que é mudo. E ele passa a falar quando Jesus expulsa o espírito maligno. Por que, pastor, que o senhor colocou todos esses milagres de Jesus em sequência? Eu coloquei esses milagres de Jesus para você crer. Para que você possa crer no sobrenatural, para que a fé que está dentro do teu coração possa ser impelida para fora agora, e você possa se encher dessa fé, e crer realmente que Jesus faz milagre, o mesmo Jesus que fez milagres no capítulo 8 e 9 de Mateus, é o Jesus que faz milagres hoje, e ele pode fazer um milagre na tua vida, ele pode fazer um milagre na tua casa. Tenha fé, creia realmente no poder de cura do Senhor Jesus Cristo e de restauração. Primeiro lugar, eu queria agora falar com você, em primeiro lugar, o milagre na perspectiva daquele centurião. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Pedir encarecidamente, humildemente, é suplicar. O que é implorar? Implorar é suplicar. Implorar é realmente ter humildade e pedir encarecidamente. É reconhecer que não tem nada que eu possa fazer. Quando eu imploro por alguém, quando eu imploro por algo, eu estou dizendo que eu preciso desesperadamente de ajuda. É isso que esse centurião está fazendo. É dessa forma que ele se apresenta. Ele chega diante de Jesus e ele implora. Ele implora por alguém, por um servo dele. Ele implora por um escravo dele. Qual motivo pode levar você a implorar? Você já implorou por algo? Qual seria o motivo ou o que precisaria acontecer na tua vida para que você implorasse por algo? Para que você implorasse a ajuda de alguém? Alguém que pode te ajudar, alguém que pode te socorrer. Eu quero te dizer que nessa noite existe uma pessoa e o nome dele é Jesus Cristo e ele pode te socorrer. Basta você implorar, implore, clame, busque, chore. Se preciso for na presença do Senhor, mas implore pelo milagre, implore pela manifestação do Senhor na tua vida e na tua casa. Algo que aos nossos olhos não existe o que mais solução, algo que eu não consigo resolver, é algo que é maior do que eu, é maior do que você, é um descontentamento, ou melhor, é um problema que chega e vem assolar a nossa vida, e vem assolar a nossa existência, é algo que a demanda é muito grande para mim. É uma sentença, é um juízo, é algo que vem sobre a minha vida em que eu não tenho solução e eu não consigo resolver sozinho. É isso que o centurião está nos ensinando. É isso que esse centurião romano está dizendo quando ele tem essa atitude de buscar Jesus, de implorar por alguém, de implorar pelo seu servo. Chama a atenção o fato de um oficial romano implorar por um escravo. Você já leu esse texto, e eu li várias vezes esse texto, e eu fiquei pensando. E eu fiquei perguntando para o Senhor, eu perguntei para Deus, o que levou um oficial, um centurião que tem 100 soldados aos cuidados dele, e ele tem autoridade sobre aqueles soldados, o que leva um homem, um centurião, um homem de autoridade, vir a clamar ou a implorar por alguém, por um escravo, não desmerecendo jamais, porque é uma pessoa, mas não era comum. Não é algo comum ainda, nem nos nossos dias. Muitas vezes nós vemos pessoas orgulhosas, pessoas que acham que são melhores do que as outras, pessoas que têm uma função na empresa, ou têm um cargo de chefia, ou a gente encontra líderes assim, líderes religiosos assim, que acham que são melhores do que as pessoas, porque eles detêm um conhecimento, ou porque eles detêm uma revelação de algo que veio sobre a vida deles, e eles acham que são melhores do que os outros. Mas a palavra diz que Jesus não veio para ser servido, mas Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que a palavra diz. O milagre na perspectiva desse centurião romano. Ele implora, então, não era uma atitude comum para com o escravo. Eles não eram nem contados. Eu estou falando de alguém que às vezes não era nem contado naquela época. Mulheres não eram contadas, os escravos não eram contados. Então,
é algo que me chama muito a minha atenção, quando eles não se importavam se estavam vivos ou mortos. Muitos não se importavam se o escravo estava vivo, se estava morto, se estava doente, morreu, manda enterrar, traz outro escravo para substituir aquele. O dono é que resolvia se iria tratar bem ou mal o seu escravo. Era o dono que resolvia. Então, diante dessa realidade, o milagre na perspectiva do centurião, como que ele via, como que aquele escravo chama a atenção dele de tal forma que ele sai da sua casa, ele faz uma caminhada, ele vai ao encontro de Jesus, ele vai buscar em alguém, ele vai buscar em Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, alguém que é maior do que ele, alguém que podia solucionar, alguém que podia trazer uma solução para aquele ambiente, ou para aquela dificuldade, ou para aquilo que o escravo estava passando. Ele tinha em alta estima aquele escravo. Aquele escravo era muito precioso, assim como você é muito preciosa. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Ele tinha alta estima pelo aquele escravo. O centurião, aquele escravo, ele era muito precioso para aquele centurião. Imagino que este homem já tivesse ido até os médicos, enfim, usado seus recursos na tentativa de ajudar o seu escravo. Que bela lição de amor ao próximo desse centurião. Que bela lição de amor ao próximo, independente de quem seja esse próximo ou a situação dele. Esse centurião nos ensina e ele traz uma visão, realmente um ensinamento, uma lição de amor ao próximo que muitas vezes eu e você não conseguimos viver nos nossos dias. Nós nem demonstramos isso para as pessoas, esse grande amor. Você tem amado as pessoas que talvez não possam te oferecer nada, as pessoas que não estão no teu convívio agora, pessoas que não estão no teu convívio familiar. Eu entendo que esse tempo aí de distanciamento, de Covid-19, tem servido para que eu e você possamos voltar os nossos olhos para o próximo. Nós estamos muito mais sensíveis à necessidade das pessoas. Nós estamos vivendo de uma forma em que nós não nos preocupávamos muito com o outro, com a dor, com o sofrimento do outro, com as inquietações da alma do outro, mas nesse tempo, confesso que a gente tem se voltado mais a olhar com mais misericórdia para aquele que está passando um momento difícil. É isso que esse centurião nos ensina. Ele já nos ensinou isso há mais de 2000 anos atrás. Ele nos ensinou realmente a importância de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, de fazer o bem para as pessoas. Então, os centuriões romanos eram os melhores homens do exército romano. Ele era a elite, ele era separado para comandar 100 soldados, por quê? Porque ele era da elite, ele era dos melhores do exército. O relato de Lucas afirma que ele não estava sozinho, já falei sobre isso. Jesus com seus discípulos e uma multidão. O centurião, ele clama por um milagre que não era para ele. Busca ajuda em favor do seu servo, e aqui eu quero parar um pouquinho. Interessante isso. Ele busca um milagre, ele busca uma intervenção da parte de Deus, do sobrenatural, uma intervenção divina. Ele vai até Jesus para clamar. E o texto, ele poderia ter ido, talvez, se fosse a necessidade, pela sua esposa, pelos seus filhos. Mas o que me chama a atenção, ele vai buscar ajuda para alguém ou para uma classe que, na visão deles, era uma classe inferior. Na visão deles, daquela sociedade, mas não na visão do centurião e muito menos na visão de Deus. E continua sendo assim hoje. Muitas pessoas não se preocupam com o seu próximo. Mas esse centurião, ele para tudo e ele vai até Jesus para clamar pelo seu servo, por um escravo que trabalhava na sua casa. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Por quem você tem clamado? Se você tivesse que sair da tua casa agora e tivesse que pedir ajuda agora para alguém ou pedir ajuda em algum lugar para socorrer alguém, será que você faria isso? Será que você ia sair da tua comodidade, desse sofá quentinho? Eu não sei de onde você está nos escutando, mas aqui em Curitiba já está começando a esfriar. Então é muito bom ficar embaixo de uma cobertinha, é muito bom ficar no sofá, assistindo uma mensagem. Mas será que se o meu telefone tocasse agora, se o teu telefone tocasse agora aí na tua casa, se o teu celular entrasse uma chamada agora de um pedido de socorro, o que você faria? Esse centurião, ele para tudo o que ele está fazendo e ele vai pedir e buscar socorro para quem ele amava. Será que existem pessoas que se preocupam com você,
Será que fosse ao contrário? Será que se você precisasse de um milagre agora, se fosse você que estivesse na situação daquele escravo, agora você não é mais o centurião, agora você está na situação do escravo, que precisa de um milagre, que precisa de uma ajuda. Será que existem pessoas que fariam isso por você? Será que se você ligasse para alguém agora, dizendo socorro, eu preciso de ajuda, eu estou precisando de uma ajuda, estou desesperado aqui em casa, será que alguém sairia da sua casa para te socorrer? Será que você semeou isso no coração das pessoas? Será que a tua esposa, os teus filhos, será que o teu marido, será que o teu pai, a tua mãe, teu tio, será que você conseguiria socorro? Será que você conseguiria ajuda? Desta forma, o ponto de sentir a sua falta em ambientes, eu estou falando então, será que existem pessoas que se preocupam com você? Da forma de um ponto de vista do que? De realmente sentir falta de você nos ambientes, se você parasse de frequentar o que você frequenta. Será que se você parar de ir na igreja, será que se você parar de ir para o teu trabalho, na faculdade, ali na padaria da esquina, será que as pessoas vão sentir tua falta? Será que as pessoas sentem a tua falta quando você não está naquele ambiente? Quando você chega no ambiente, as pessoas olham, que bom que você chegou. Você é alguém que as pessoas têm alegria de estar junto. Você é alguém que as pessoas têm prazer de conversar com você. Você é alguém que traz palavras que edificam. Você é alguém que traz palavras que encorajam as pessoas. É isso que esse servo, esse centurião está nos ensinando, quer dizer, o centurião nos ensina. Quais as marcas? Porque o escravo deixou marcas na vida daquele oficial. Esse escravo, com certeza, ele deixou marcas, esse servo, ele deixou marcas profundas na vida daquele centurião. Para aquele homem se dispor a pedir ajuda é porque ele foi marcado, ou pelo amor, ou por atitudes, não importa, mas ele foi marcado pela vida daquele servo. Deixamos marcas de amor de Jesus na vida das pessoas. Eu e você temos deixado marcas mesmo de amor, não marcas como cicatrizes de feridas, não feridas, mas marcas de amor que as pessoas vejam e quando elas nos veem, ou quando elas não nos veem, mas quando elas mandam uma mensagem, ou quando você manda uma mensagem, elas dizem assim, que saudade de você. Você marcou a minha vida, você marcou a minha existência. Aquele ano que nós estudamos juntos, aqueles 2 anos que nós trabalhamos juntos, eu nunca mais esqueci, porque você marcou, você fez diferença na minha vida. Temos feito diferença na vida das pessoas. O milagre na perspectiva do oficial era interceder por seu escravo. O milagre na perspectiva daquele centurião era interceder pelo seu escravo. Quem você tem marcado? Com as marcas do amor de Jesus. Quem você tem marcado? Quais são as pessoas que sentem a tua falta? Quais são as pessoas que nós temos deixado realmente marcas de amor da parte de Deus? Em segundo lugar, o milagre agora na perspectiva do escravo. Eu falei no milagre na perspectiva do centurião, e eu queria falar um pouquinho agora do milagre na perspectiva do escravo. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico e terrivelmente em sofrimento. Mateus 8,6. O escravo já tinha recebido uma sentença de derrota sobre a sua vida. Ele já tinha sido sentenciado, ele estava paralítico e em terrível sofrimento. O que esperar a não ser o cumprimento dessa sentença? O texto deixa claro a situação miserável do paralítico e sofrendo horrivelmente. O que esperar numa situação dessa? E se você fosse esse escravo, se você fosse esse servo, o que esperar num momento terrível de tanto sofrimento, de tanta dor, um momento de que você está paralisado, paralítico, você não anda, o que esperar? O que você tem esperado de Deus? Se você estivesse no lugar desse escravo, como você estaria se sentindo? O que você estaria pedindo agora para Deus? Você ia pedir o que nesse momento para Deus? Você ia pedir um carro para Deus? Você ia pedir uma casa? Você ia pedir dinheiro, por acaso? Você não ia pedir nada. O que você ia pedir? Você ia pedir a cura. Você ia clamar a Deus e dizer, Senhor, envia alguém que possa me tocar. Envia um médico, mas uma palavra do Senhor, um toque sobrenatural do Senhor, para que eu possa ser curado. Você não ia pedir outra coisa a não ser a cura, para que aliviasse esse terrível sofrimento, para que você pudesse voltar a se locomover, a andar sozinho, a não depender dos outros. Pessoas que estão nos escutando nessa noite, elas dependem dos outros para tudo. Eu quero dizer que Deus pode fazer, Deus pode restaurar, Deus pode curar, Deus pode libertar. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade. Olha o que a mulher de Jó diz para ele. A mulher dele diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó 2,9. Talvez muitas pessoas olhavam para aquele escravo
E não podiam não dizer, mas dizer, por que não morre esse miserável? Por que esse miserável não morre, ainda está aí sofrendo, agonizando? Mas a sentença que aqueles homens liberaram sobre aquele escravo não foi a última palavra, porque a última palavra, seja escravo ou não, seja o centurião, ela vem do alto, ela vem de Jesus, ela vem de Deus sobre as nossas vidas. A última palavra sobre a tua vida, meu irmão, não está nos homens, mas está diante de Deus. E é Deus que libera a última palavra sobre a tua vida, e sobre a tua casa, e sobre a tua existência. Deixa eu tomar uma água. Meu servo está em casa paralítico. Pense qual seria a sua atitude diante da enfermidade. Como reagir diante desse problema? Como você reage diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma situação que você não pode resolver? Você sabe que não depende de você. Pode ser alguém que você ama. Pode ser um casamento disfuncional. Aliás, pode ser um casamento que nem existe mais. Pode ser um marido que te abandonou, um marido que te traiu, uma esposa que te abandonou, uma esposa que te traiu. Pode ser dessa forma, ou está vivendo em adultério ainda. Como reagir diante desse problema? O escravo, por certo, não tinha muita esperança. Ele deveria estar desanimado, sem forças, abatido, sem ânimo. E o que passa na mente da pessoa nesse momento é a vontade de desistir, de que não dá mais, que acabou, lamentar-se. Quantas vezes já tivemos esse mesmo pensamento? Talvez você está me escutando nessa noite e está dizendo, pastor, eu estou assim, eu estou abatido, sem ânimo, sem forças para lutar. Vontade de desistir de tudo e de todos, vontade de desistir da vida, vontade de desistir da família. Talvez você esteja assim, se lamentando, se lamuriando nessa noite, mas eu quero te dizer, mude a tua perspectiva com relação à tua vida. Comece a mudar a tua perspectiva com relação à tua família. Comece a olhar aquilo que não está acontecendo. Por isso que é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas a certeza daquilo que nós não vemos. Nós não vemos, mas nós profetizamos. Eu não vejo ainda, mas eu libero uma palavra de fé. Eu libero uma palavra de restauração. Eu libero uma palavra de volta dos filhos para casa, de volta desse marido que está no adultério, volte para casa. Você que está vivendo no vício de pornografia, vício da bebida, de drogas, de cigarro, em nome de Jesus eu quero dizer, cesse na tua vida em nome de Jesus. Que você possa ter um encontro com Jesus nessa noite, nesse momento, e possa voltar o teu coração a Deus. O milagre na perspectiva do escravo. Ele era um homem, com certeza um homem trabalhador, tão bom, e agora sofrendo desta maneira. Você já viu isso? Nossa, mas ele era tão bonzinho, pastor. Ele é tão bom, ajudava tantas pessoas, e agora está sofrendo, e agora está sozinho, e agora foi abandonado, e agora ele está triste. Podemos ver uma experiência de derrota, fracasso, dor. Na vida do escravo, ele podia estar se sentindo assim, um derrotado, um fracassado. Mas eu quero dizer uma coisa, daqui a pouco vai entrar na história um homem, ou seja, vai entrar o Senhor, vai entrar Deus, vai entrar Jesus Cristo, e vai mudar a história do escravo, ele vai mudar o contexto, ele vai mudar aquela sentença. E nessa noite vai entrar na tua história, está entrando na tua vida, alguém que muda a história, alguém que muda, alguém que tem um Deus de recomeço, um Deus que quer recomeçar com você, um Deus que tem toda a autoridade, todo o poder para recomeçar e mudar a tua história, e ele vai mudar. Ele vai quebrar os teus cativeiros. Se posicione diante do cativeiro. Se posicione diante do pecado. Se posicione diante do adultério. Rompa com isso. E Deus vai mudar a tua história. Com certeza Ele vai mudar, porque Ele mudou a história desse escravo. Ele mudou a história desse servo. E Ele vai e pode mudar a tua vida e pode mudar a tua história. Ele deseja mudar a tua história. Deus pega uma sentença e transforma de doença em cura. Só Deus tem poder para fazer algo tão maravilhoso. Nós estamos falando de alguém aqui, nós estamos falando de um Deus. Meus irmãos, coloca o cinto de segurança, eu estou falando de um Deus que tem poder e tem autoridade e que transforma uma sentença de enfermidade, que transforma uma sentença de doença em uma sentença de cura sobre a tua vida e sobre a tua casa. Só Deus pode fazer isso porque Ele é maravilhoso. E se você fosse o escravo, qual seria a tua vontade? Como gostaria de ser tratado? Você iria querer ter atenção das pessoas. E se você fosse esse escravo, você não ia querer ter atenção? Eu acredito que esse escravo, no coração dele, quando ele olhou aquela atitude
daquele patrão dele, daquele centurião, ele deve ter glorificado a Deus pela vida do seu patrão, ele deve ter glorificado a Deus pela vida daquele centurião. Agora eu quero te perguntar uma coisa, nós glorificamos a Deus pelas pessoas que passaram pela nossa vida e nos ajudaram? Em algum momento, eu e você agradecemos a Deus e agradecemos para essas pessoas que nos sustentaram, que nos ajudaram nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, no momento de perda, de dor. Nós nos lembramos dessas pessoas, nos lembramos de orar por essas pessoas, somos gratos a Deus por pessoas que passaram na nossa caminhada, por igrejas talvez que você passou antes de chegar aqui na IBBR. Você é grato pelas pessoas que dedicaram tempo e esforço para te ajudar. O patrão que podia ter te mandado embora e não mandou, te deu mais uma oportunidade. Aquela esposa que podia ter rompido com o casamento, mas disse, eu vou investir mais uma vez em você. Você é grato? Eu sou grato? Temos que pensar nisso. Amor e compaixão, as pessoas, o que faltou muito no nosso tempo, amor e compaixão pelas outras pessoas. Quando enfrentamos dificuldade, como vamos desejar ser tratados? Não podemos querer receber algo que não semeamos. Com certeza o escravo semeou amor na vida daquele oficial. Sabe por que aquele escravo, esse servo, ele está colhendo da parte do centurião o amor? Porque com certeza ele semeou amor. Agora eu quero te perguntar, como é que você quer colher amor? Como é que você quer ter amor das pessoas se você não tem semeado sementes de amor na vida das pessoas? Esse escravo, em algum momento, ele semeou uma semente de amor no coração daquele oficial e agora ele está colhendo. Tanto que aquele oficial para tudo que está fazendo para encontro de Jesus. O que você tem semeado na vida das pessoas? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mateus 7,12. No momento de dor e sofrimento, quero te dizer uma coisa, que no momento de dor, de sofrimento, de enfermidade, de sentenças que vêm sobre a nossa vida, eu quero dizer, não vai importar a classe social. Nós vemos ali uma disparidade de classe social. Um é escravo e o outro é um centurião. Um trabalha porque é obrigado, o outro tem autoridade. Um trabalha talvez apenas para ter a comida do dia a dia, outro para ter um bem-estar na família dele. Quero te dizer uma coisa, não importa a classe social quando a dor e o sofrimento chega, não importa quanto dinheiro você tem, não importa a cor da tua pele, não importa a cor dos teus olhos, não importa os títulos que você tem, não importa os diplomas que você tem, no momento de dor e sofrimento, a única coisa que nós queremos é ser aliviados da dor e do sofrimento. Mas só tem um jeito, quando nós entregamos a nossa vida aos cuidados daquele que é todo-poderoso, aquele que tem a primazia de todas as coisas, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você apenas deseja alguém que passe com você. Quando nós estamos passando num momento de dificuldade, o que nós desejamos no nosso coração é ter alguém ao nosso lado. O que nós desejamos é ter uma pessoa que estenda a mão em nosso favor para nos ajudar, um ombro para chorar. Quantas vezes eu já passei por isso? O que eu mais queria era apenas um abraço. O que eu mais queria apenas era um ombro de um amigo que chegasse e me escutasse e chorasse comigo aquela dor que eu estava sentindo no meu coração. Um amigo para caminhar junto. É isso que eu entendo na vida desse centurião. Um homem que dá um grande exemplo. Alguém que se coloca como amigo, não mais como chefe, não mais como patrão, mas ele se coloca como amigo desse escravo. Ele se coloca como alguém que vai lá compartilhar da dor dele, diz, eu estou junto com você, a dor que você está sentindo, eu estou sentindo. Eu estou aqui para chorar com você, eu estou aqui para caminhar com você. Será que eu e você temos na nossa vida pessoas que caminham conosco? Será que nós temos caminhado com pessoas e num dia de necessidade, que eu possa ter uma necessidade, será que as pessoas vão caminhar comigo? Como esse centurião caminhou com esse escravo? Será que nós temos tido pessoas que têm o desejo de caminhar junto com a gente? Será que eu tenho alguém na minha vida que é um ombro amigo? Alguém que caminha comigo, alguém que chora comigo, alguém que está comigo no momento de dificuldade, alguém que passa os problemas junto comigo? Se você nunca ajudou alguém no momento de crise, como deseja que alguém passe com você na sua crise? Se você nunca estendeu a mão para ajudar alguém, como você quer que alguma mão se estenda para você se você nunca estendeu as tuas mãos para ajudar as pessoas? Comece a fazer aquilo que os homens... tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Faça primeiro, estenda a mão primeiro, visite primeiro, ajude primeiro.
Mande uma mensagem hoje para alguém, uma mensagem de fé e de esperança. Às vezes a gente compartilha tanta porcaria no WhatsApp, tantas coisas insignificantes ou nas redes sociais, tantas coisas que não deveríamos nem postar e nós postamos. E muitas vezes não postamos uma palavra de fé. Digam um eu te amo para alguém, enviem um eu estou contigo, eu te amo. Se você precisar de algo, envie para alguém. O milagre na perspectiva do escravo. O desejo do escravo era ser curado, mas não dependia do seu esforço, dele, nem do oficial. Muitas vezes não depende de nós, depende de Deus para o milagre. Eu e você só temos que ter fé. O que Deus pede para mim e para você é para que nós tenhamos fé. Não vai depender do meu esforço, não vai depender do teu esforço. Depende de nós nos colocarmos num lugar de fé, de certeza e de confiança que Deus está cuidando da gente. Você já imaginou que o milagre de Deus para a pessoa que está em dificuldade pode começar através da sua vida? Você já imaginou que você pode ser o agente que Deus vai usar para a transformação, para que o milagre aconteça na vida das pessoas? Ah, pastor, como assim? Você pode conhecer alguém que está passando necessidade agora. Você pode conhecer alguém que está passando fome agora. E você tem aí 5 cestas básicas que você estocou, porque você ficou com medo que vai faltar. Pegue uma dessas cestas básicas que está aí no teu armário e leve para uma pessoa que você sabe que está passando dificuldade. Você tem maneiras de ajudar pessoas. Você pode orar por uma pessoa, às vezes a pessoa só quer uma oração. E você às vezes sonega até mesmo uma oração. Você pode ser o agente, canalizador que Deus vai usar para canalizar e derramar o milagre sobre a vida da pessoa. Pergunte o que eles estão precisando. Se você pode ajudar, ajude. Se você não pode ajudar, ore também. Mas diga, vou tentar, vou falar com outras pessoas. Tem pessoas que chegam para mim que eu não tenho condições de ajudar, mas eu não deixo elas sem resposta. Eu tento encontrar alguém que tenha mais capacitação do que eu naquela área para ajudar, mas eu não deixo a pessoa sem resposta, eu não deixo ela no vácuo. Nós não podemos deixar as pessoas no vácuo. Em momentos difíceis, como reagimos? Clamamos, quer dizer, pela interferência de Deus em nosso favor? Nos momentos difíceis da tua vida, nas crises, o que você faz? O centurião, ele foi clamar pela interferência de Deus na vida dele. Em terceiro lugar, em último lugar, o milagre na perspectiva de Jesus. Então nós falamos do milagre na perspectiva do centurião. Nós falamos do milagre na perspectiva do servo. E agora eu quero falar do milagre na perspectiva de Jesus. Olha o que Jesus diz. Jesus diz uma palavra poderosa. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. O Senhor não deixa dúvida sobre a cura do escravo. Olha que palavra maravilhosa que Jesus libera. Fisicamente, Jesus não estava próximo do escravo. Provavelmente nem conhecia aquele escravo. Jesus nunca viu, talvez nunca tenha visto aquele escravo. A não ser que o escravo depois foi, o texto não relata isso, mas o escravo pode ter ido encontrar Jesus para agradecer. Eu irei curá-lo. Vemos que o Senhor tem toda a autoridade sobre a distância. O que eu aprendo aqui? Que não existe distância para o milagre de Deus, para a fé que nós temos em Jesus Cristo, não existe distância. Eu posso liberar uma palavra de fé, de restauração, de cura sobre a vida de você tem que crer. Você pode liberar uma palavra, trazer à existência aquilo que não existe. A partir daquilo que nós entendemos, não existe distância geográfica para Deus. Não existe, a pessoa pode estar do outro lado. Nós devemos orar por elas e pedir a interferência de Deus, autoridade na sua palavra. Eu irei curá-lo. Vemos a autoridade de Jesus. A ênfase não está no fato de Jesus ir, mas sim em quem vai. A ênfase não pode estar no fato que Jesus, eu irei curá-lo, mas sim em quem vai curá-lo. É Jesus que cura. Então quem vai curar a tua vida, meu irmão, é Jesus, porque é Ele que tem poder para curar. Eu irei curá-lo. Jesus está dizendo assim para o centurião, eu posso, eu quero. Ele estabelece aqui a cura divina. Nesse momento Jesus está estabelecendo sobre a vida daquele servo a cura divina, porque Ele está dizendo, eu quero e eu posso e eu vou curar agora, em nome de Jesus. E Jesus cura aquele servo. Jesus quer curar a tua vida. Jesus, Ele quer curar a tua casa. Jesus, Ele quer curar a tua existência. Jesus quer curar a tua vida. Um milagre na perspectiva de Jesus. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mateus 8,7. A palavra de Deus que salva, cura, liberta, transforma, restaura a sua vida. O nosso coração se enche de esperança. Para Deus não existe distância. Para Deus não existe uma distância geográfica. Não existe 1 quilômetro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros, 80 mil quilômetros. Não existe para Deus distância. Porque Deus, Ele está fora desse nosso tempo. Em nome de Jesus, creia realmente no poder do nome de Jesus. O milagre na perspectiva de Jesus. Jesus disse, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. O oficial deseja ver o seu escravo curado.
Temos que desejar ver o milagre de Deus acontecer na vida das pessoas. Aquele centurião desejava ver o seu servo curado. O escravo queria ser curado, mas precisava da ajuda. Devemos desejar a cura do Senhor na vida das pessoas. Nós precisamos ajudar naquilo que compete a nós, ajudar a estender as mãos. E temos que desejar ver as pessoas curadas. Temos que orar para que a cura do Senhor chegue na vida das pessoas. Jesus quer curar, mas precisamos dar passos de fé, obediência e esperança em direção a Ele. O oficial desejava ver o seu escravo curado. O escravo desejava ser curado. Jesus quer curar. Meus irmãos, essas três coisas se encontram. A fé de um homem, alguém que precisa de um milagre, que se encontra com Jesus. A fé é do centurião. O milagre, quem precisa, é o escravo. Quem realiza milagres é Jesus Cristo. Quem curou foi Jesus Cristo, através da fé daquele centurião que alcançou o seu escravo. Jesus quer te curar, mas Jesus também quer usar a tua vida para curar pessoas. Jesus quer te curar, mas Jesus quer usar a tua vida também para abençoar pessoas. O meu desejo nessa noite, o meu convite para você nessa noite é que você possa realmente entregar a tua vida a Jesus. Segundo lugar, que você possa ser um instrumento para que o milagre de Deus aconteça na vida das pessoas. Terceiro, que você seja um homem de fé, que vive os milagres, mas um homem de fé que também intercede por milagres na vida dos outros. Porque quando tiver esse encontro da fé, milagre com Jesus, vai acontecer. Diga assim, vai acontecer, o milagre vai chegar. Porque eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé em Deus e nada vai nos faltar. E o Deus de graça, o Deus de restauração está tocando na tua vida nessa noite. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos aí, se ajoelhe, como você desejar, como você quiser. Eu queria orar por você. Fé e milagre, não existe distância. Não existe distância para o agir de Deus. Não existe distância para o milagre de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos que nos acompanham nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa agora, Pai, encher esses corações de fé. Que o milagre do Senhor chegue na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, que eles creiam realmente no poder da cruz. Pai, um homem de fé, um homem que busca milagres e se encontra com Jesus Cristo, o milagre acontece do sobrenatural da parte de Deus. Então que o milagre do Senhor, o milagre de cura, o milagre de restauração, o milagre de libertação, de transformação, possa agora chegar nos corações, possa chegar nessas casas, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos aqui na autoridade do nome que é sobre todo nome, repreender todo espírito de divórcio, de traição, de adultério, de prostituição, de pornografia, Senhor, em nome de sensualidade, todo espírito que tem roubado os maridos das suas casas, que tem roubado, que tem pervertido a mente e o coração desses homens, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pai, o coração das esposas, dá um coração sábio, Pai, para que elas edifiquem a sua casa. Em nome de Jesus, a partir da tua palavra, que sejam mulheres de fé, que sejam mulheres que experimentem o Senhor, que tenham experiências com o Senhor, experiências de milagres no Senhor, do sobrenatural acontecendo na casa dos teus filhos, Pai. Nós liberamos uma palavra de cura, repreendemos todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, todo espírito de Covid-19, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade saia da nossa casa, saia da nossa família, todo espírito de miséria, em nome de Jesus, de bancarrota, de dizer que nós não vamos vencer, que vem paralisar nossas finanças, Pai, nós repreendemos agora todo espírito de miséria, de falta de alimento, em nome de Jesus nós repreendemos, sai em nome de Jesus, aqueles que estão desempregados, Pai, que as portas de um emprego sejam abertas para os teus filhos, Pai, para que eles tenham dignidade, não falte nada, não vai faltar nada na casa, não vai faltar nada na mesa dos teus filhos, não vai faltar o pão, porque o Senhor é o Deus que provê todas as nossas necessidades, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós te exaltamos por essa noite, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.